Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 64. E o assunto da aula de hoje serão os ângulos. A aula passada nós estudamos o ponto, a reta e o plano. Agora estaremos estudando os ângulos. O objetivo proposto para essa aula serão identificar ângulos em situações cotidianas, reconhecer ângulos com base nas ideias de abertura, rotação, que é o giro, rotação, entende-se como giro, inclinação e região. Representar ângulos usando a notação convencional. Identificar a medida de ângulos usando um transferidor, que é um instrumento de medida que talvez vocês até tenham em casa. Classificar ângulos quanto às suas medidas em graus e números de voltas. Então, esse é o nosso objetivo. Poxa, bastante objetivo nessa aula, professor. É uma aula bem teórica. Então, presta atenção e, se necessário, para o vídeo e faz anotações. Ângulos. A ideia de ângulo ocorre em nosso dia a dia com mais frequência do que a gente imagina. Para construir uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, para os cadeirantes em um cinema, por exemplo, é preciso saber a inclinação adequada para essa rampa deve ter. Imagina, se faz uma rampa muito inclinada, o cadeirante não vai conseguir subir a rampa. Tem que ter uma inclinação, vai ter a inclinação, vai ter que fazer um pouquinho de força, mas tem que ser uma inclinação que não desprenda tanta força assim. Não adianta fazer muito inclinada não, tá? Então essa ideia, esta inclinação é a nossa ideia de ângulo também. Para isso, pode-se empregar uma das ideias de ângulo. Então, vejam só, está lá a inclinação de uma rampa dá a ideia de ângulo. Ele não está retinho, ele tem uma inclinação, ele vai subindo lá. A inclinação de uma reta em relação horizontal determina um ângulo. Então, a nossa horizontal, nosso plano reto, e aqui está a inclinação que teve. Essa é uma ideia aí de ângulo aí para nós. Outra ideia de ângulo, a abertura. Vejam essa tesoura aqui. Então, essa tesoura ela está aberta, pronta para cortar o papel, uma corda, uma fita, enfim. A abertura de uma tesoura vai dar a ideia de ângulo. Quanto mais eu abro a tesoura, maior o nosso ângulo. Então, vejam só, representação aqui da abertura através de um ângulo, a abertura da tesoura. Dadas duas semirretas unidas pela origem, que é a origem, nosso vértice aqui, duas semirretas, tem início, mas não tem fim, lembram da aula passada, a abertura entre elas vai determinar um ângulo. Então, quanto mais eu abro, maior o ângulo que eu tenho lá. Giro ou rotação. Vamos ver o relógio aqui. O giro do ponteiro de um relógio dá a ideia de ângulo. Então, ele pode girar por completo e girar somente uma parte. Esse giro, esse deslocamento do ponteiro, ele vai nos dar a ideia de um ângulo. Então, vejam só, vários ângulos aqui, dependendo do horário que parou o ponteiro do relógio. A rotação giro de uma semirreta em torno da origem vai descrever um ângulo. Então, eu tenho a origem e essa semirreta ela vai se deslocando igual o ponteiro de um relógio. Então, ele vai dar uma ideia de deslocamento angular através de um ângulo. Regiões. Então, veja aqui, um mapa, mais ou menos um mapa aqui de um bairro, de alguma cidade com alguns quarteirões. O cruzamento de duas ruas vai nos dar a ideia de ângulo. Então, essas duas ruas aqui se cruzaram e deu um ângulo menor aqui, um ângulo maior lá. Então, ideia de ângulo também no cruzamento de duas ruas. Viram quantas ideias de ângulo nós já tivemos? Inclinação do cadeirante, a tesoura, o ponteiro do relógio, as duas ruas se cruzando, enfim, olha lá. Ó. Uma semirreta, outra semirreta, um segmento de reta, podemos melhor dizer assim, e ali é a nossa ideia de ângulos com 4 ângulos representados. O cruzamento de duas retas sobre o plano determina 4 regiões que são ângulos, então estão lá as regiões. Representação de ângulos também, olha só, uma abertura aqui. As semirretas OA, semirreta, de O até A e de O até B, separam o plano
que as contêm duas regiões, verde e amarelo. Então, o ângulo aqui está separado dessa que está de fora. Uma região em verde e uma região em amarelo. Então, separou-se as regiões. Observando esse ângulo aqui que está em destaque, indicamos esse ângulo por AOB. Pessoal, isso aqui é bem importante. Ou BOA, ou simplesmente um ângulo de origem OLE. Isso é importante, pessoal. Eu tenho 3 pontos. O ponto onde está o ângulo desenhado, o ponto O, nesse caso, onde está o ângulo, é que vai ficar no meio das letras. Sempre, olhe só, se eu caminhar de A até B, eu tenho que passar por O. A, O, B, B, O, A. Então, onde está o ângulo vai ficar no meio das letras. E sempre colocar essa espécie de um acento circunflexo em cima do ponto que está levando o ângulo. Ok, pessoal? Essa é uma representação de ângulo que nós temos. Prosseguindo. As semirretas OA e OB, de mesma origem, são lados dos ângulos. Então, tem um lado aqui e outro lado lá. E aqui está o nosso ângulo representado AOB ou BOA. Não precisa ter ali uma ordem alfabética. A origem O é o vértice do ângulo. Então, origem O é onde está o vértice do nosso ângulo. Está lá, pintadinho um pouquinho mais forte, a origem dele. O ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem em um plano, com uma das regiões determinadas por ela. Então tá lá, ó, tem um plano, duas semirretas, podia ser segmento de reta também, e aí ele formou um ângulo que está ali em verde. Então esse que é o ângulo, eles têm que ter mesma origem e uma determinada abertura. Medida de um ângulo. Vimos que a rotação, o giro de uma semirreta em torno de um ponto de origem, descreve aí o ângulo. Então, ó, está girando lá, semirreta ou segmento de reta. Se esse giro for de uma volta completa, pode ser a pessoa mesmo, estou olhando para vocês. Se eu pegar e der uma volta completa, eu dei um giro, é ou não é? Então, esse giro é chamado de uma volta ou de um giro de 360 graus, que vocês já devem ter ouvido. Então, o ângulo terá a medida de quanto? O 360 graus. Se eu pegar esse lápis e girar ele aqui por completo, ele vai dar uma volta de 360 graus. Se o giro for de meia volta, então o ângulo terá medida igual a quanto? Meia volta é a metade do 360, 180 graus. Meio giro, meia volta, metade de 360, 180 graus. E esse ângulo tem um nome, ele é dado como ângulo raso. Este é o nome dele. Então, podem marcar no caderno de vocês. 180 graus, meia volta, ângulo raso. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Se o giro for de 1/4 de volta, então o ângulo terá medida igual a quanto? Bom, se uma volta completa é 360, metade é 180, 1/4 vai ser 90 graus. Então, metade da metade, 90 graus. E esse ângulo é chamado de ângulo reto. Podem anotar nas anotações de vocês. 1/4 de volta, 90 graus, nominado de ângulo reto. Quando não houver giro, o ângulo terá medida igual a zero. E ele vai ser denominado de ângulo nulo. Então, nem houve abertura. Se nem houve abertura, o ângulo é chamado de nulo, que é 0 grau. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Só teoria, sem nenhum cálculo. Poxa, cadê a matemática, professor? Gosto tanto de fazer uns cálculos dessa vez. Não, por enquanto só teoria. Cálculo vai ter um pouquinho mais para frente lá. Para medir ângulos em graus, podemos usar o transferidor. É aquela régua redonda que alguns alunos chamam, né? Régua redonda. Tem umas aqui, alguns transferidores, que eles só tem a metade. Só um segmento, só meio círculo, né? Então, este daqui está o nosso transferidor, que a volta completa dele é de 360. Aquele que é só pela metade, uma meia-lua, alguns chamam também, né? Ele vai ser um transferidor de 180 graus, que é aquele que está lá. Então, transferidor de 180 e o transferidor de 360 graus.
Ambos dá para usar normalmente. Eu até prefiro usar o de 180 do que o de 360, tá? Mas tanto faz, tá? Os dois dá para usar bem. Eu prefiro aquele. Então, o centro é este ponto que está aqui. Este é o centro do transferidor. Quando vocês forem fazer a medida, este centro do transferidor ele tem que estar no vértice do ângulo que vocês pretendem medir. Primeiro, o centro do transferidor deve coincidir com o vértice do ângulo. Sempre, toda a vida, lá no vértice do ângulo. Esta linha, que é a chamada linha de fé do ângulo que vocês vão querer, ele tem que passar no centro e no zero do transferidor. Sempre assim. Segundo, a linha do transferidor que indica o 0 grau deve estar alinhada com um dos lados do ângulo, que é a tal da linha de fé. Então, se vocês querem medir, vocês têm que alinhar no 0 e no 180 do transferidor, passando ali pelo vértice, senão vai dar errado. Então, tá lá, ó. Vértice, lado A, lado B. Então, assim que vocês devem fazer. Terceiro, a medida do ângulo a ser lida das marcas numéricas do transferidor estará indicado pelo outro lado do ângulo. Então, vamos lá. Então, BAC 30 graus, por exemplo, aqui, essa medida de 30, está aqui a abertura em azul. Vejam, pessoal, colocamos o centro do transferidor lá no vértice, a linha de fé, colocamos exatamente em cima do 0 grau, tá? Vértice em cima do 0 grau, senão vai medir errado, e verifica a abertura 10, 20, 30. Então, esta abertura deste ângulo tem 30 graus. Beleza, pessoal? Esta outra aqui. Então, pegou a abertura desse ângulo, colocou no centro do transferidor, está lá no 0 a linha de fé, calculou 10, 20, 35 graus. Está bem pintado aqui de verde, dá para enxergar bem. 35 graus usando o transferidor. Classificação de ângulos. Este primeiro aqui é o chamado ângulo reto de 90 graus, representado sempre com esse quadradinho com ponto. Sempre que tiver o quadrado com um ponto, significa 90 graus. Beleza, pessoal? 90 graus. Nome dele, ângulo reto. Quiser parar o vídeo para fazer essa anotação, é importante. Próximo. Ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele que é menor que 90 graus, tem menos de 90 graus. Esse é o ângulo agudo. Então, ângulo maior que 0 e menor que 90. Vai ficar entre o 0 e o 90. Esse é chamado de ângulo agudo. Anota lá. Precisando, pausa e anota. Ângulo agudo maior que 0 e menor que 90. E faz o desenho aqui da representação também. Próximo, ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele vai ficar entre 90 e 180 graus. Maior que 90, menor que 180. Então, ele tem essa abertura maior aqui. E o nome dele é o ângulo obtuso. Então, se você mediu, deu um ângulo de 110 graus, obtuso, passou do 90, mas é menor que o 180. Beleza, pessoal? Próximo, esse você já fizeram a anotação, o ângulo raso, que é aquele de 180 graus. Então, exatamente 180 graus. Os esquadros, vamos verificar, são dois tipos de esquadro. Eu tenho o esquadro de 30, 60 e temos o outro esquadro de 45 graus. São esses dois tipos de esquadro que tem. Tanto que quando você vai comprar um esquadro lá na papelaria, eles lhe vendem um par de esquadros desta medida com ângulos e daquela outra. Então, são esses dois tipos aí de esquadros que nós temos. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido a aula de hoje. Aula bem teórica, não tem cálculo, são mais definições. Qualquer coisa, assiste de novo o vídeo e vai anotando essas definições, tudo que a gente passou aqui, para que vocês fixem bem na memória de vocês e para fixar melhor ainda, fazer as atividades propostas que elas auxiliam e ajudam muito na aprendizagem de vocês. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.